Você pode se assentar, amém? Glorificando ao Senhor, aleluia. Amém, queridos? Vamos adorar ao Senhor, engrandecendo o nome dEle, meditando na palavra, amém? Queridos, nós queremos falar um pouco hoje sobre Jesus também chorou, validando a dor com compaixão, amém? Nós temos que entender que a dor não é a dor que nasceu no nosso coração apenas. A dor é algo que não vem da natureza humana. O sentimento não vem por causa da natureza humana. E eu queria falar um pouco com você sobre isso, validando a dor com compaixão. Jesus chorou. O texto é o texto de João, capítulo 11, versículo 35, que é o texto de Marta, Maria e Lázaro morreu. E quando Jesus recebe a notícia, ele chora. É o menor versículo da Bíblia, amém? Jesus chorou. Começo, meio e fim. Jesus chorou. A palavra que nos chama a atenção desse texto na pregação é a compaixão. Compaixão é algo tremendo. Porque a compaixão ela veio de Deus e se estende a nós. E nós somos chamados também a viver a compaixão. Amém? Então eu quero te levar, esse é o texto base, né? Jesus chorou. Nós vamos falar um pouco sobre a humanidade de Jesus. Mas antes de falar da humanidade de Jesus, eu quero mostrar para você Gênesis 3:9. Mostrar que a compaixão divina começa com o próprio Deus sentindo e reagindo à dor. Mas pastor, como assim? Deus sentindo dor? Sim. E nós vamos entender isso agora. Gênesis capítulo 3, versículo 9. O que diz? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe o quê? Qual foi a dor aqui? Qual é a dor que nós podemos ver aqui? O Senhor não era um Senhor que visitava, que estava em comunhão com Adão, que conversava com Adão e Eva, estava ali na viração do dia com o homem e com a mulher, e de repente chega um determinado momento, após a queda do homem, após a desobediência. Eu tenho falado para algumas pessoas que muitas vezes a gente quer romantizar o pecado colocando uma maçã, né, Edmilson? A gente quer romantizar o pecado colocando uma maçã ou colocando uma fruta. E a gente quer ver o homem comendo uma fruta e caindo no pecado. E a grande queda do homem está justamente na desobediência, e não no fruto. A queda do homem começou com a desobediência. Então o que nós vemos agora? Adão e Eva experimentaram da desobediência, e por experimentarem da desobediência, o fruto era o fruto da desobediência, chamado de conhecimento do bem e do mal. O fruto era ruim? Não. O fruto estava lá. Conhecimento do bem e do mal. Mas o que levou o homem a cair foi a desobediência. Então não é o ato de se comer ou se experimentar o fruto. Mas a queda do homem começou na desobediência, quando seu coração se inclinou
para conhecer o mal. Foi nesse exato momento, em Gênesis capítulo 3, verso 9, que o Senhor pergunta: Adão, onde estás? Naquele momento, qual foi a dor que Deus sentiu? A dor da separação, querido. Ou vocês acham que Deus, por ser Deus, não sentiu a dor de separar do homem que Ele criou? Havia uma comunhão, havia um relacionamento, havia uma amizade, havia algo tremendo, havia uma ligação forte entre Deus e aquele ser que Ele criou, chamado seus filhos. E após a queda, houve uma separação. E todas as vezes que há uma separação, que há dor, sofrimento. Então, naquele momento, a pergunta de Deus é essa pergunta: está me doendo, Adão, onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Evidente que sabia, mas a pergunta é a pergunta de dor. A pergunta, se pudesse reescrever, seria: por que você fez isso? Acabou com a nossa relação, acabou com a nossa comunhão, agora você está contaminado com o pecado. Adão, eu não posso mais estar com você na viração do dia. Adão, agora você pecou, você separou. Há uma dor do Criador para a criatura, um sentimento. Quantos aqui sentem dor no sentimento de angústia, de tristeza, de solidão, de separação, segregação, discriminação? Quantos de nós não sentimos a dor? E essa dor é da nossa natureza, porque nasceu já lá no Éden. Querido, se Deus sentiu a dor, por que é que nós não sentiríamos a dor também de sentimentos, de emoções, de coisas que a gente passaria? De desprezo, de ansiedade. É a nossa humanidade falando. Então a nossa dor não é sinal de fraqueza. A dor que nós sentimos não é a dor de ser menos crente por sentir a dor, mas entender que a nossa humanidade, ela sente dor. E nós precisamos entender o que Deus quer fazer com essa dor que nós sentimos agora. Amém? Quando nós olhamos essa separação, nós vemos um segundo momento, que é a dor da escolha. O homem tinha livre-arbítrio. Então ele escolhe ouvir a voz da criatura ao invés de ouvir a voz do Criador. É outra dor. A primeira dor, a dor da separação. A segunda dor é Deus sentir aquele ser que Ele criou dando ouvido à criatura ao invés de ouvir o Criador. Ou seja, a voz de Deus não se fez ouvir. É um outro momento de dor. Imagina aqui um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um amigo, qualquer pessoa que dê um bom conselho para alguém, porque sabia que a pessoa estava trilhando um caminho ruim, que ia dar cabeçada na parede. Aquele pai que está orientando o filho: não entre por esse caminho, filho, não faça isso, filho, pelo amor de Deus, tem misericórdia, eu já trilhei esse caminho, olha a condição da minha vida, aquele lá já trilhou, filho, não vai por aí, filho. Então você está orientando, você está falando, você está argumentando, e há uma dor no coração do pai, do amigo, do irmão, do filho. Há uma dor.
essa dor, ela precisa crescer num ato de compaixão, porque o erro já foi cometido. Então não me cabe julgar mais. Não me cabe julgar mais. Então é nesse momento que Deus, com dor, aplica a justiça. Porque Ele disse: olha, certamente você morrerá por causa do pecado. Certamente você vai morrer, Adão, o dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi exatamente nesse momento, depois da queda, que o Senhor disse: agora, por causa de ti, a terra é maldita, produzirá brolhos e espinhos, a mulher aumentará as dores de parto, você com suor torroso trabalharás. Nesse momento foi o julgamento. Diga: a dor do julgamento é a justiça de Deus operando. Então, quando Deus imputa a sua justiça sobre nós, também há dor. Assim como houve a dor da separação entre Deus e o homem, assim como houve a dor de Deus lançar uma palavra para que o homem obedecesse, ele ouve mais a criatura do que o Criador. Agora ele chega no momento em que ele tem que usar da sua justiça na direção de um homem caído. Quantos acham que Deus gostou de amaldiçoar a terra? De lançar um julgamento de morte sobre a vida do homem? Certamente você vai morrer. A partir de agora, você não viverá mais eternamente. Você vai morrer. Você está fadado à morte. Alguém aqui, antes de seguir, vocês cantaram uma música hoje, que a sua alma não vai como é que é? A alma não vai envelhecer. Como é que é o pedacinho da música mesmo? Quem canta aí? Tua alma, canta um pedacinho. Lembra? Lembra um pedacinho da música aí? A tua alma não. Aí sim. Vamos comigo? Tira aí. Sua alma. Faltou o vado aqui, não faltou? É um bem que nunca envelhecerá. De novo. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. Ainda, querido, que essa carne corrompida e imortal desça ao pó, a sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O que significa isso, querido? Deus está interessado na tua alma. Porque a tua alma, ela pode ser renovada, ainda que o corpo corruptível se corrompa. A tua alma recebe nutrimento de Deus e se renova a cada manhã. É viva e esperança, querido. Amém? A alma não vai envelhecer, querido. Traga para dentro dela a renovação, o poder de Deus, a palavra de Deus, a unção de Deus, o Espírito Santo. Querido, mas a gente não quer falar só sobre a dor, porque nós estamos falando sobre Jesus chorou, João 11:35. Mas o que é que eu quero colocar para você nessa noite? O Senhor sofreu, o Senhor sentiu a dor, e agora, querido, Ele tem um outro momento,
A dor que aponta para a restauração. A dor que aponta para a restauração. A dor que aponta para a restauração. É outro momento de dor que o Senhor está vivendo, querido. Quando Ele, na sua soberania, aponta para a cruz do Calvário e já sente o peso do nosso pecado. É um outro momento de dor. Então Deus está sentindo a dor. Como não sentiria a dor de um filho que se afasta da presença do Pai, de um filho que se perde? Como não sentiria a dor de um filho separado de Deus, querido? Como não sentiria? É isso que nós precisamos entender, que Deus não ficou numa posição estática no céu, sentindo a dor de longe. Ele veio ser solidário da humanidade, através de todos os tempos, apontando para Jesus Cristo e dizendo: eu estou com vocês, me obedeçam, ouçam a minha voz, sigam os meus mandamentos, caminhem nos meus caminhos, trilhem o caminho da verdade, sempre apontando para a gente. Sabe o que, querido? A dor que Ele sentiu, e como nós podemos tirar do coração de Deus essa dor. Não estou falando da fraqueza de Deus. Ele é soberano, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Não estou falando, não estou colocando, fazendo conjectura de Deus fraco. Não. O que eu estou dizendo é que Ele sentiu a dor. Assim como Ele sentiu a dor, Ele sente a alegria. Então nós somos passíveis de sentir situações, de viver momentos difíceis. Eu não sei qual é o momento difícil que você possa estar vivendo agora. Uma enfermidade, uma doença, uma dúvida, ou talvez nada disso, mas a ansiedade no coração com o futuro, o relacionamento, qualquer coisa. Eu não sei qual é o momento de dor que você possa estar vivendo, mas Deus conhece dor melhor do que nós. Ele conhece. Então, se você precisa hoje de restauração na sua vida, confia no Senhor, porque Ele vai fazer da sua dor a manifestação da glória dEle, para a sua restauração e sua transformação, em nome de Jesus Cristo. Nós vemos Jesus chorando. O episódio de João 11:35, o versículo menor da Bíblia, como eu já falei, Jesus chorou. É um Deus que não se distancia do ser humano. Jesus, Ele sentiu a dor de Marta, sentiu a dor. Ele sabia que ia ressuscitar sim, mas a dor da separação. É aquilo que elas estavam vivendo. Era o luto. Para dizer para nós que nós também viveríamos muitos momentos de luto. Momentos de perda. Situações difíceis na nossa vida. Mas que Deus não estaria desamparando a nossa vida, Ele estaria conosco. Todos os dias, até a consumação dos séculos, querido. Jesus não explica teologicamente essa questão. Eu vou explicar para vocês porque eu estou chorando. Não, Ele simplesmente chorou por causa da compaixão. Ele estava presente. Quantos de nós aqui nessa noite estamos presentes na vida de alguém que está sofrendo agora, padecendo? E só a sua presença com compaixão já faz toda a diferença. Porque diga comigo, um Deus soberano sentiu dor. Como eu, sendo humano, não vou sentir? Então não é fraqueza, querido. Não é fraqueza sentir dor. Não é fraqueza sentir momentos de desilusão.
Muitas vezes nos sentir abatidos até, mas não destruídos. Muitas vezes nos sentimos desamparados, sozinhos. Nos sentimos. Mas naquele momento em que Lázaro já tinha morrido, e ele se encontra com Marta e Maria, o milagre chegou. Quando ele ouviu que Lázaro havia morrido, ele chorou. Seu amigo Lázaro. Então nós temos que entender que a nossa humanidade permite isso. Amém? Então Deus, Ele valida a nossa dor. Eu quero dizer para você que a dor faz parte. Diga, a dor faz parte. E Deus valida a dor, porque Ele também sentiu. Não é fraqueza. Amém? Hebreus capítulo 5, versículo 7. Vamos ler juntos? O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. O que nós estamos falando aqui? Jesus, em carne, o qual nos dias da sua carne, Jesus em carne, humano, oferecendo o quê? Com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia. O que é que nós precisamos entender? Que Jesus, Ele não viu só o sofrimento de Marta e Maria, não viu só o luto que eles estavam vivendo, mas agora Ele mesmo está dizendo, eu também estou sofrendo, estou chorando em lágrimas. Pastor, a palavra é só essa? Não, calma. Mas o momento é para dizer para você que tem chorado, que tem sofrido, que tem vivido momentos difíceis. Jesus também passou. E Ele se fez ouvir, Ele se fez orando, chorando e clamando a presença do Pai. Amém? Então, querido, faz parte da nossa humanidade, faz parte desse momento que a gente vive, que a gente fala das nossas fraquezas. É necessário que a gente se identifique também com isso. Pare de achar que a nossa fortaleza é não chorar, ou é não dizer para ninguém, ou é não falar. Jesus chorou. Deus sentiu dor, para que nós pudéssemos nessa noite pensar um pouco sobre isso, e olhar à nossa volta, olhar para dentro de nós. Sabe o que significa isso? Se solidarizar com alguém que está passando sofrimento, não achar que o outro não pode viver aquele momento difícil que ele está vivendo, porque é crente. Porque é crente, porque confia em Deus, porque tem o Espírito Santo, porque tem a palavra. Jesus era o próprio Verbo encarnado, Ele era a própria palavra da verdade transitando na terra. Mas como homem se viu as suas lágrimas, orações e súplicas. Um Deus humano que se rende ao sentimento. Para dizer o quê? Que nós somos fortes,
que você é um crente poderoso, que não vai passar por situações difíceis, que você tudo pode naquele que te fortalece. Oh meu Deus, vai ver o contexto desse versículo, vai ver o que o apóstolo Paulo está dizendo, quanto sofrimento ele passou, quantas situações difíceis, prisões e naufrágios e chicoteamento e prisões, para ele chegar e dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Dizendo para nós, situações difíceis nós podemos passar, mas no Senhor, tudo eu posso, porque é Ele quem me fortalece. Então, querido, não é que eu não vou passar, que eu não vou sentir, que eu não vou ter a dor. Não, eu não vou passar por isso. Não, não é isso. O que nós estamos dizendo nessa noite, que o próprio Deus sentiu essa dor e nós também vamos sentir. Mas a diferença é o que nós fazemos com isso, ou que nós permitimos que Ele faça com isso em nós. Aí está a diferença. É eu ter o entendimento que Deus pode fazer com a minha lágrima. Amém? É entender o que Deus pode fazer com o meu sofrimento. É entender o que Deus pode fazer com as minhas lutas e dificuldades. Romanos capítulo 8, versículo 26. Passa para mim, ô Gabriel, Isaías 53, 3. Depois a gente vai para Romanos. Isaías 53, 3. Vamos ler juntos? Quem? Jesus, né? Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era. E não fizemos dele caso algum. Imagina você nessa situação agora. Se ponha nessa situação. Olha aí, Diego. Se põe nessa situação. Vou tirar uma fotografia sua aqui agora. Aí você vai mudando o seu rosto, tá bom? Olha só. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondem o rosto. Está sentindo? Está sentindo? Né? Vem cá. Olha o Dimilson aqui. Vem cá. Vem cá, Dimilson. Siga aí. Aqui. Aqui. Você é aquele homem ali. E o Dimilson vai fazer o papel daquele que está desprezando você. Tá bom? Solta o bração, Dimilson. Dimilson é um homem cheio, né? Olha para ele. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Vai na direção, tenta cumprimentar ele. Sai para lá, ó. Vai. O que você está querendo? Não, vai. Fala para ele, sai. Que isso? Não, te conheço não. Não. Do que você está falando? Pergunta para ele, do que você está falando? Isso é mentira, rapaz. Você é um mentiroso. O que você está falando é mentira. Não, é mentira isso que você está pregando. Não, vira as costas, não dá atenção não. Uma pessoa que está falando um negócio desse aí que você não entende, você vira as costas e vai embora. E o mais indigno entre os homens. Homens de dores.
experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondem o rosto. Trabalhador, mas desprezado. Não ouve que esse cara fala que ele é um mentiroso. Olha, é um imundo aí. Acho que nem banho não toma. Não, só veio esse cara andando de um lado para o outro, deserto, para um lado, não troca de roupa, está com a mesma túnica desde o começo do negócio, 3 anos com a mesma túnica. O sapato é o mesmo, a sandália. Sujo de um lado para o outro, não trabalha nada, rapaz. Fala que trabalha, mas não trabalha nada. Aí. Aí. Entendeu? Vai ouvir esse cara aí? Não, deixa para lá esse negócio aí. Sai para lá, rapaz. Ele está capaz de pegar alguma coisa e encostar nele. Sai fora. Não. Será que não tem ninguém na igreja que você age desse jeito? Na sua casa, na sua família? Esse aqui não, esse aqui é sujo. Aquele ali não, aquele ali é... Esse aqui, aquele ali, sei não. Mas Jesus era visto dessa forma, aqui. Isaías 53, versículo 3. Era desprezado, era o mais indigno entre os homens de dor, experimentados nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Quem é que estava sentindo tudo isso? Jesus! Jesus estava sentindo isso. E quem ele era? O Rei dos reis e Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra. Aquele que sentiu a dor no Éden com a separação, aquele que sentiu quando falou a palavra e o homem preferiu ouvir a criatura ao invés do Criador. Aquele que sentiu a dor quando teve que lançar justiça sobre o coração do homem, condenando o homem. Agora é aquele que está na terra sendo desprezado. Mais uma dor. E logo, logo estaria arrumando para a cruz do Calvário. Morrendo por nós. Só para dizer, eu padeci, eu sofri, mas eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Amém? Queridos, quando nós estamos falando a respeito de dor, de sofrimento, é uma coisa que a gente quer ver sair logo. A gente quer sair da situação logo. A gente não está disposto, a gente quer viver de bênção, de glória, de restauração, de nada disso, sofrimento. Deus me livre de falar de sofrimento. Eu não venho na igreja para falar de sofrimento. Eu venho falar de um super crente. Mas quando você se depara com a sua humanidade no espelho, quando você é desprezado, e você olha para o espelho e se sente desprezado, é esse momento que o Cristo vai fazer diferença na sua vida. Porque um vai olhar e pensar em morrer. Um vai olhar e pensar em voltar atrás. O outro vai pensar em desistir de tudo. O outro vai pegar uma mochila e vai cair na estrada. O outro vai abandonar a família. O outro vai largar os filhos. O outro vai querer matar a família. Diante da dor. Diante do sofrimento. Mas se a gente entender que Deus sofreu, padeceu, e enviou Jesus para que nós tivéssemos nele uma referência de vida, esse Jesus, querido, que mostra o sofrimento, também é o Jesus que mostra o caminho da cruz para a salvação, mas mostra o caminho do reino e da justiça, para que as outras coisas sejam acrescentadas na nossa vida, no tempo de Deus. É o mesmo. Romanos 8, 26, o que diz? E da mesma maneira,
também, o quê? Vamos ler junto? E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui começa o caminho da nossa restauração, querido. Aqui nós começamos a abrir a nossa asa e entender um outro patamar do plano de Deus. Porque entender de dor a gente entende. Quem aqui não sofre dor? Tem aqui alguém? Desanimado? Desiludido? Tem? Não é possível, não tem ninguém. Triste? Desorientado? Olhando para o futuro e não enxerga nada, mas nem no presente? Quantos de nós não estamos vivendo isso? Uma decepção, uma desilusão, qualquer coisa. Mas aqui eu quero começar a traçar com você agora um caminho. Amém? Traçar um caminho. E esse caminho começa aqui nesse versículo. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Diga, ajuda as nossas fraquezas. Ajuda as nossas fraquezas. Diga, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Diga, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Às vezes você vai buscar ajuda em alguém que te afunda ainda mais. Mas o apóstolo Paulo está nos dizendo em Romanos capítulo 8. Gente, Romanos capítulo 8, do verso 1 ao verso 32, é um espetáculo. Um dia nós vamos falar sobre isso. Eu já preguei sobre isso, mas eu quero voltar de novo nesse texto. É lindo demais, Romanos capítulo 1, até o verso 32. Então, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos. Então diga, diante das situações difíceis, do meu clamor, o Espírito me ajuda nas minhas fraquezas e intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Para que aquele que sente dor te responda. Para que o Deus que sentiu dor te responda. É tão simples, mas é tão profundo, que se você entender, você nunca mais vai se sentir só. Nunca mais você vai se sentir desamparado. Porque a maior dor ele sentiu. E ele mergulhou atrás de nós, para entender a nossa dor. Ele se fez homem. E sentiu os cravos, a afronta, a humilhação,
a pancadaria, cuspiram no seu rosto, foi humilhado. Olhávamos para ele e não víamos atração nenhuma. Era desprezado, rejeitado, homem de dores, trabalhador. Ele veio sentir a nossa dor. Então, quando o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, ele vai no profundo da sua alma. Ele sabe o que se passa no seu interior, querido. Não é um Deus de longe. É um Deus que quer morar dentro de você. E quer te ajudar nessa jornada de dor. Jornada de dor. Difícil. É por isso que Ele faz da nossa dor um campo, não de teste, mas um campo de aperfeiçoamento da nossa vida na presença dEle. Uma dor, um sofrimento na presença de Deus vai te transformar num gigante na fé, na presença dEle, querido. Porque esse mundo é um mundo de dores. Seja pobre, seja rico, seja o que for, com muito, com pouco. Não há como fugir dos nossos sentimentos, daquilo que a gente passa nessa terra. Mas Ele nos dá um caminho. Digo fraco, eu sou forte. Ele levanta do montouro necessitado. É Ele. É Ele. Deus faz. Amém? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo leva a Deus realmente a sua necessidade. Então vale a pena confessar a Ele. Vale a pena falar para Ele. Vale a pena orar. Vale a pena clamar. Vale a pena clamar. Porque Ele vai curar. Ele vai te abençoar. Qual que é a resposta divina para os nossos conflitos? É a presença de Jesus. Ele diz que há paz que excede todo entendimento. Paz no meio do desespero. Não significa que nós não vamos passar momentos de desespero, de dificuldade, de luta. Não. Mas quando nós passarmos por situações como essa, a paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração. Aquele Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis, porque Ele te conhece por dentro, Ele sabe da real necessidade. Leva a Deus a sua necessidade. Ô Senhor, Ele está pedindo isso aqui, mas não tem nada a ver. O problema dele é outro. Vem aqui. Ele está achando que ele está precisando disso, mas está precisando daquilo. Amém? Então, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e confiamos nele, Ele que entende de dor, vai trabalhar as nossas dores. E tem mais. O consolo do Espírito Santo, gemidos em oração. A palavra de Deus que é a luz. É uma proposta de luz para a escuridão. É Jesus Cristo.
Amém? A palavra ilumina o caminho na escuridão. Ela não apenas explica o sofrimento, ela revela o propósito e renova a nossa esperança. Amém? Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Ou misericórdia? Como é que eu posso adorar a Deus no meio do sofrimento? Como é que eu posso adorar a Deus numa situação difícil da minha vida? É porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você pode até passar por um momento de sofrimento, uma angústia terrível, mas você tem um Espírito Santo que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Você tem um Senhor Jesus que te dá a paz que excede todo entendimento. Você tem a luz de Cristo pela palavra que ilumina o teu caminho. Você já tem 3 ferramentas para você caminhar nessa estrada. E talvez passe por dor. Daqui a pouco. Mas essa dor não é para te tirar do jogo, querido. Não é para te derrubar. É para te levantar na estatura que Deus deseja que você esteja. Amém? Então o que mais que nós temos, pastor? Nós temos o fruto do Espírito. Gálatas 5, de 22 e 23. Então, querido, quando nós estamos vivendo um momento de dor, às vezes a gente abre mão. Às vezes a gente abre mão de uma ferramenta poderosa na nossa vida. Nós falamos do Espírito Santo orando por nós. Estamos falando de Jesus Cristo lançando paz sobre o nosso coração. E muitas vezes nós abrimos mão do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Que no momento do sofrimento, no momento da nossa dor, a gente precisa recorrer ao fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Leiam aí. Mas o fruto do Espírito que é? Digo, meu coração passa a ser um coração resiliente, que suporta. Por quê? Porque o fruto do Espírito Santo, ele vai trabalhando, ele vai moldando, é como se fosse, querido, um vaso na mão do oleiro. Uma pedra, um diamante sendo lapidada pelo lapidador. É como se fosse o ourives limpando o ouro para deixar mais limpo e no formato que ele quiser. Então, quando nós entendemos isso, querido, passando por uma situação difícil e trazemos para dentro da nossa vida o fruto do Espírito, nosso coração fica resiliente, ele fica firme, ele fica forte para passar pelo fogo ou passar pelas águas. Do que é que o senhor está falando, pastor? Eu estou dizendo que Deus usa o fruto do Espírito para nos lapidar, para nos moldar, para fazer com que a gente tenha um coração firme na presença dEle. Recebe uma afronta, quer ir embora. É desprezado, quer morrer. Porque vira um rosto e se sente desprezado, acabou a vida. Não cumprimentou, meu Deus do céu, não gosta mais de mim. Ô, gente, o que nós estamos falando? Que a dor faz parte da vida,
mas a dor na mão do oleiro vira um vaso de honra. O sofrimento não destrói, o sofrimento é a ferramenta que Deus... Por quê, pastor? Porque eu não sou amado, mas eu tenho que amar. Pastor, eu não sou perdoado, mas eu tenho que perdoar. Não tem paciência comigo, pastor, mas eu tenho que ter paciência. E cada vez que diante de uma situação difícil eu tenho que aplicar o fruto do Espírito Santo em meu coração, que está ficando cada dia mais enraizado. Como aquela árvore plantada junto a ribeiros de águas. As folhas não murcham, os frutos estão viçosos. Mas é porque eu estou deixando a minha dor ser moldada pelo fruto do Espírito Santo. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Eu vou dizer para você. É um fruto só. E cada um deles é uma ferramenta que vai trabalhar uma área diferente do diamante. Então, esse pequeno sofrimento da sua vida, o Senhor vem com o amor do Espírito Santo e começa. Rapaz, mas você está quadrado nesse negócio de amor, hein? Você está sofrendo por isso. Isso é ruim, bicho? Isso é ruim demais, cara. Você diz que ama, mas você está quadrado nessa área aqui. Aí ele vem, ó. Agora está quase. Vai vir uma outra situação difícil na sua vida, vamos ver como é que você age. Opa, agora já melhorou um pouco, hein? Agora está legal. Mas ainda tem um canto aqui, ó, uma aresta aqui. Vamos de novo lapidar com amor? Paciência? Rapaz, mas você está quadrado na paciência, hein? Meu Deus do céu, onde está a sua paciência? Aí vem uma luta, uma dor, fruto do quê? Da sua falta de paciência. Aí vem uma dor, falta de amor. Aí vem uma dor, falta de bondade. Aí vem uma dor, falta de benignidade. Aí vem uma dor que é falta de mansidão. Aí vem uma dor que é falta de domínio próprio. Aí vem uma dor que é falta de fidelidade. E eu não quero sofrer com nada disso. Mas as dores que me acometem são dores do afastamento de Deus. Da perda da minha relação com Ele, foi a dor que Ele sentiu lá no Éden. É a dor que eu sinto hoje por estar separado de Deus. Só que Deus trilhou um caminho. Efésios 2:10. Ele preparou antes da fundação do mundo um caminho para que eu trilhasse e fizesse as boas obras em Jesus Cristo. Então quem é que não quer sofrer? Eu não quero sofrer, pastor. Então você deve estar no ápice do negócio, deve estar bom. Jesus, levanta a mão bem alto quem está legal. Deixa a ponta do dedo para cima e deixa Deus puxar. Então eu quero que você entenda nessa noite. A sua dor não é para destruição. A sua dor é para que Deus molde a sua vida e te leve a um coração resiliente, confiante, firme na presença do Senhor. Não é para te destruir. É para te levar a um grau, um nível de confiança que diga: o meu Redentor vive e eu o louvarei e eu o adorarei. Querido, não é para colocar a cabeça dentro da terra. O sofrimento de Jó foi tamanho que ele diz: ah, Senhor, seria interessante
se eu ficasse debaixo da terra e fosse coberto ali para que as calamidades passassem. Meu sofrimento é muito grande. Há esperança para esse galho seco, esse tronco seco sem vida. Ao cheiro das águas pode brotar alguma coisa, mas não há esperança para mim. Esse era o desespero dele. Mas o coração resiliente de Jó, um coração firme na presença de Deus, trouxe para ele a resposta do Senhor. Permanecer na presença de Deus. Amém? A força da igreja e os seus membros. Quando a gente está falando de sofrimento, a gente precisa entender que a igreja precisa acolher, precisa orar, precisa cuidar. Nós temos muitos problemas, cada um de nós. Imagina um monte de problema reunido aqui, o que dá? Gente, eu estava falando no Lidere, acho que foi essa semana. A gente tem um grande problema de querer ser o centro de tudo. Aí eu fico imaginando aquele arquiteto, que o Mirley conhece bem, o dono da obra chega e fala assim: amigo, eu quero uma coluna bem aqui no meio da obra, uma coluna só, para sustentar o pavimento inteiro. Aí ele faz o cálculo. Ele faz uma coluna só no centro, para sustentar tudo que está em cima. E ele calcula, recalcula, calcula e recalcula, calcula e recalcula, e começa a fazer a coluna. E a coluna é tão complexa que ele passa todo dia para ver se foi bem armada a ferragem, se está obedecendo o espaçamento da ferragem, a angulação, se o concreto que está sendo colocado é o melhor concreto, se está especificado corretamente o concreto, grau de cura do concreto, como é que é, se é forte, se é fraco, como é que é o negócio, e depois ele vai ver enchendo. O método de encher aquela coluna. E depois que está tudo pronto, o que ele faz? É evidente. Longe da obra, ele fala: gente, sobe em cima aí agora. Todo mundo vai. Sobe. Eu vou ficar aqui para verificar se a coluna aguenta. É isso? Sim ou não? Não. Se você confia que aquilo foi feito direitinho, está calculado, está tudo certo, vai dar certo. Então você fica lá de baixo, abraça a coluna junto. Sabe qual é o problema nosso, querido? É que nós achamos que nós somos o centro das coisas. Só que a gente não aguenta. Porque a nossa estrutura foi danificada com o pecado. Então a gente acha que a gente pode mandar, a gente acha que a gente sabe tudo, a gente acha que fala da melhor forma, a gente acha que a gente está por cima da carne seca, a gente vai achando. E a gente gosta que tudo rode em volta da gente. Tudo tem que rodar em volta de mim. Eu tenho que ser o centro das atenções, eu tenho que... Só que ninguém na terra suporta ser centro de nada. Jesus nos ensina quando nós temos que lavar os pés uns dos outros. Quando ele diz que eu tenho que considerar o outro maior do que eu. O que significa isso? Que você não pode ser maior do que o outro. Permita que Deus seja maior sobre todos nós. E que a gente possa servir um ao outro e não ser o centro de nada. Você não é centro de nada. Você não é centro da emoção, você não é centro do relacionamento, você não é centro do dinheiro, você não é centro de nada. Você pode achar que você é o centro equilibrado de tudo, que até dá um vento, ou até dá dor. Então vamos agir com a nossa mente, deixar de querer ser o centro de tudo.
Deixa Deus ser o centro absoluto da sua vida. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. A mente de Cristo está sendo formada na minha mente. Não viva conforme o padrão do mundo, mas conforme o padrão de Deus via palavra. Ó, está dizendo para a gente, muda tudo, gente. Vai mudando a sua mente, vai mudando o seu jeito de pensar, seu jeito de agir. Permita que eu te abençoe. Quando tudo parece perdido, Deus levanta recursos visíveis e invisíveis para nos restaurar. Eu estou dizendo para você, primeiro, nós não vamos ser isentos de passadores, mas as nossas dores, na mão do Senhor, são momentos em que Ele lapida o nosso caráter, para a gente ser cada dia mais parecido com Cristo. Então a sua dor, ela é verdadeira. Ninguém pode dizer que é mentira. Mas você sempre vai ter o Espírito Santo. Você vai ter o Senhor Jesus Cristo. Você vai ter a igreja. Você vai ter as ferramentas de Deus. O fruto do Espírito Santo, moldando a sua vida. Para transformar você no que Ele quer. Por consequência, você vai ser um marido melhor. Por consequência, você vai ser uma esposa melhor. Por consequência, você vai ser um filho melhor para os seus pais. Por consequência, você vai ser um pai melhor para os seus filhos. Só porque você aprendeu com a dor. Recorreu ao Espírito Santo. Ele intercede por você. Ele te dá paz no meio da guerra. O Senhor começa a lapidar você no meio da peleja. Começa a trabalhar na sua vida. E quando você sai daquela situação, você sai mais edificado, mais resiliente, para aguentar os intempéries da vida. Conversinha, sai fora. Enquanto você estiver tremendo a perna por alguma coisa que alguém fala no seu ouvido, querido, você tem que rever. E entrar nesse processo de confiança total em Deus. Amém? Tudo bem? Estão comigo? Então, pastor, eu queria, aquele palavrão para me sair daqui renovado. Você já recebeu. Você recebeu uma instrução nessa noite para você sair da meninice e passar para uma outra idade espiritual na presença de Deus. Parar com esse negócio, é culpa de Deus, Deus é culpado. Deus, por que o Senhor não fez? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor deixou? Por quê? Porque nós estamos na terra. Porque nós temos relacionamentos ruins. Porque nós temos o pecado operando em nós. Orgulhosos, vaidosos, mentirosos e tantas coisas que nós vamos vivendo, querido. Decisões erradas. Continuamos ouvindo a voz do diabo ao invés de ouvir a voz de Deus. Continuamos preferindo a mentira do que a verdade. Continuamos amando mais a terra do que o céu. Parece que o problema é o mesmo que Adão viveu. A orientação é olhar para as coisas do alto. Buscar as coisas do alto. Buscar, pois, em primeiro lugar o quê? O reino. E a sua justiça. Então, me parece que o caminho da solução para as nossas crises sempre é buscar o Senhor. Sempre buscar o Senhor. Tem coisa que só o Espírito Santo vai revelar. E Ele está afim. Amém? Quero orar por você nessa noite. Vamos ficar de pé. Amém?